Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jackson e neste vídeo nós vamos conhecer um dos documentos mais antigos e mais importantes da história do cristianismo, chamado a Didaquê, que também era chamada de a Doutrina dos Doze Apóstolos. Nós vamos entender quando esse documento surgiu, qual era a sua finalidade, o que ele ensina e quais as lições que nós podemos aproveitar para a nossa vida cristã. Desde o início, porém, nós precisamos esclarecer que a Didaquê não faz parte da Bíblia e não possui a mesma autoridade que as Escrituras Sagradas. Para nós cristãos reformados, somente a Bíblia é a palavra inspirada, infalível e suficiente de Deus. A Didaquê, ela deve ser estudada como um documento histórico escrito por cristãos antigos que nos ajuda a compreender como algumas comunidades cristãs viviam, ensinavam, adoravam e se organizavam nos primeiros séculos. Então, o que é a Didaquê? A palavra didaquê vem do grego didache e significa ensino ou doutrina. O seu título antigo e mais completo era a Doutrina do Senhor mediante os 12 apóstolos para as nações. Apesar desse título, não significa que o documento tenha sido escrito diretamente pelos 12 apóstolos. O nome demonstra que os seus autores ou compiladores desejavam transmitir ensinamentos que consideravam relacionados à doutrina apostólica. Não conhecemos com certeza o autor da Didaquê. Provavelmente ela reuniu ensinamentos que circulavam entre diferentes comunidades cristãs da época. Algumas partes podem refletir práticas do final do primeiro século, talvez por volta do ano 70 depois de Cristo, enquanto a sua forma final pode ter sido organizada posteriormente, possivelmente até meados do segundo século. A Didaquê foi conhecida e mencionada por escritores antigos como Clemente de Alexandria, Orígenes, Atanásio e Eusébio de Cesareia. Alguns cristãos chegaram a considerá-la um livro inspirado, mas a Igreja não a reconheceu como parte do cânon do Novo Testamento. Isso é importante porque um documento ele pode ser antigo, edificante e historicamente valioso sem ser inspirado por Deus. Essa daqui testemunha sobre a prática de algumas comunidades cristãs, mas deve ser examinada e julgada à luz das Escrituras. Então, como foi a organização da Judaqui? Essa obra possui 16 capítulos e pode ser dividida em três partes principais. A primeira parte, aproximadamente do primeiro versículo, do primeiro capítulo ao quinto capítulo, apresenta o ensino dos dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. A segunda parte, dos capítulos 6 a 14, apresenta instruções sobre a vida e organização da comunidade cristã. Trata de assuntos como batismo, jejum, oração, refeições comunitárias, celebração do Dia do Senhor, recepção de mestres itinerantes e cuidados com os falsos profetas. A terceira parte, nos capítulos 15 e 16, apresenta orientação sobre a liderança da igreja e termina com como Jesus Cristo voltará, um chamado à vigilância, pois Jesus Cristo voltará. Portanto, a Didaquê não é um tratado teológico complexo. Ela possui caráter prático e pastoral. O seu objetivo era ensinar aos cristãos como viver, como adorar, como receber os pregadores e como se preparar para o retorno do Senhor. A primeira parte, chamada Os Dois Caminhos, ah, a primeira frase da Didaquê, ela é muito conhecida. Há dois caminhos, um de vida, outro de morte, mas entre os dois há uma grande diferença. Esse ensino recorda vários textos bíblicos, por exemplo, no Salmo 1, nós encontramos o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Em Deuteronômio 30, Moisés coloca diante do povo de Deus a vida e a morte. E em Mateus 7, 13 a 14, Jesus apresenta a porta estreita que conduz à vida e a porta larga que conduz à perdição. O caminho da vida começa com dois mandamentos fundamentais: amar a Deus que nos criou e amar ao próximo como a nós mesmos. A Didaquê também ensina que não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizesse a nós mesmos. O documento reúne diversos ensinamentos do Sermão do Monte. Ele orienta os cristãos a abençoar aqueles que os amaldiçoam, orar pelos inimigos, amar os que os odeiam, dar aos necessitados e não buscar vingança. Esses ensinamentos demonstram que, para os primeiros cristãos, seguir Jesus significa uma mudança concreta na maneira de viver. O cristianismo não era apenas uma identidade religiosa ou um conjunto de palavras, era um caminho caracterizado pelo amor a Deus e ao próximo. A verdadeira fé deveria aparecer na generosidade, na misericórdia, no perdão e na maneira de tratar até mesmo os inimigos. Quando o Adida aqui fala da santidade da vida, que é
o seu segundo propósito, no seu segundo capítulo, nós encontramos uma série de proibições morais. Não mate, não cometa adultério, não furte, não pratique magia, não dê falso testemunho, não calúnie. A Didaquê também condena a imoralidade sexual, a bruxaria, a ganância, a hipocrisia, a mentira, o ressentimento e o orgulho. O ensino que chama a nossa atenção é a sua clara condenação ao aborto, ao infanticídio. O texto declara explicitamente da Didaquê: não assassine uma criança pelo aborto, nem mate um recém-nascido. Isso mostra que, desde os primeiros tempos, os cristãos compreendiam que a vida humana deveria ser protegida. No mundo romano, crianças indesejadas poderiam ser abandonadas ou mortas. A igreja, entretanto, era chamada a andar por outro caminho, reconhecendo o valor da vida criada por Deus. A didaquê também não se limita a condenar os atos externos. Ela procura chegar às raízes interiores dos pecados. Por exemplo, ela afirma que nós devemos fugir da ira, pois ela pode conduzir ao assassinato. Ela ensina-nos a fugir da sensualidade, pois pode nos levar ao adultério. Ela nos ensina a fugir da ganância, pois pode produzir o roubo. Isso está de acordo com o ensino de Jesus no Sermão do Monte. O nosso Senhor mostrou que o assassinato começa com a ira e que o adultério começa com um olhar carregado de cobiça. Deus não deseja somente corrigir as nossas ações externas. Ele quer transformar o nosso coração. Uma parte muito bem dita aqui, quando fala de humildade, de generosidade e de reconciliação, a didaquê ensina: seja humilde, pois os humildes herdarão a terra. Seja paciente, misericordioso, sincero e gentil e bom. Também aconselha ao cristão a não buscar somente a companhia dos grandes e poderosos, mas a caminhar com os justos e com os humildes. Outro ensinamento importante da didaquê é a busca pela reconciliação. Ela diz: não anseie pela divisão, antes reconcilie com os que se desentenderam. A igreja deve ser uma comunidade de reconciliação. Isso não significa ignorar o pecado ou abandonar a verdade. O próprio documento ensina que as transgressões devem ser reprovadas com justiça e sem favoritismo. Entretanto, a correção deve procurar a restauração e não a humilhação do pecador. A didaquê também condena a atitude daquele que abre a mão para receber, mas fecha para quando alguém precisa repartir. Ela aconselha quando a gente precisa repartir com outros. Aconselha ao cristão a ajudar os necessitados. A generosidade cristã, porém, não deve ser ingênua. O texto reconhece que existem pessoas verdadeiramente necessitadas e outras que tentam se aproveitar da bondade da comunidade. Por isso, a misericórdia deve caminhar juntamente com o discernimento. Quando fala de família e de educação dos filhos, a Didaquê apresenta uma orientação especial às famílias. Ensina o seu filho ou sua filha a temer a Deus desde a infância. Esse conselho continua extremamente atual para os dias de hoje. A educação cristã não deve começar somente quando os filhos se tornam adolescentes ou quando passam a enfrentar grandes problemas. Desde os primeiros anos, os pais devem ensinar a palavra de Deus, orar com os seus filhos e demonstrar, pelo próprio exemplo, o que significa seguir a Cristo. Não basta mandar os filhos frequentarem a igreja, eles precisam observar o cristianismo dentro de casa. Devem ver os seus pais orando, perdoando, falando a verdade, confessando os próprios erros e tratando as pessoas com amor. Uma fé vivida no lar deixa marcas profundas nas novas gerações. Quando a Didaquê fala de discernimento quanto aos falsos mestres, a Didaquê demonstra a preocupação com esses falsos mestres, com falsos apóstolos e falsos profetas, como havia pregadores que viajavam de cidade para cidade. A igreja precisava estar preparada para saber como receber esses pregadores. O documento afirma que um verdadeiro profeta deve ser reconhecido pela sua conduta. Diz o texto: é por sua conduta que se pode distinguir o profeta falso do verdadeiro. Esse princípio está em harmonia com a palavra de Jesus. Pelos seus frutos os conhecerei. Não basta alguém falar de uma maneira impressionante, apresentar-se como profeta ou apóstolo, ou dizer que recebeu uma revelação. A sua mensagem deve concordar com a palavra de Deus, e a sua vida precisa manifestar frutos dignos do Evangelho de Cristo. A igreja atual também precisa desse discernimento. Nem toda pessoa que menciona o nome de Jesus ensina a verdade de Jesus.
Nem todo pregador famoso é fiel. Nem toda manifestação extraordinária procede do Espírito Santo. Nós devemos examinar a doutrina, observar o caráter e verificar se o ministério aponta para Cristo ou para o enriquecimento e para a exaltação do próprio líder. Outra coisa que fala a Didaquê é sobre a vida comunitária e a adoração, que é a segunda parte da Didaquê, que contém instruções sobre batismo, jejum, oração, refeições comunitárias. Ela apresenta a oração do Senhor como parte da vida devocional dos cristãos e demonstra que a igreja se reúne ou se reunia no dia do Senhor, o domingo. O documento também incentiva a confissão dos pecados antes da oração e da reunião da comunidade. Isto revela uma preocupação com a reverência e com a comunhão. Naturalmente, nem todas as instruções litúrgicas da Divina aqui são mandamentos para todas as igrejas de todas as épocas. Como presbiterianos reformados, a nossa prática de culto deve ser regulada pela palavra de Deus e não por um documento histórico posterior aos apóstolos. Mesmo assim, a Didaquê mostra que os primeiros cristãos valorizam e valorizavam a oração, o batismo, a comunhão, a disciplina, a gratidão, a reunião no dia do Senhor. A sua fé não era vivida de maneira isolada. O cristão fazia parte de uma comunidade visível de adoração e cuidado mútuo. Sobre a esperança da volta de Cristo, a Didaquê termina convocando os cristãos à vigilância. A igreja deveria estar preparada para o retorno de Jesus. Essa expectativa influenciava a maneira como os cristãos viviam naquela época. Eles entendiam que a história não caminhava sem direção. Cristo voltaria, o mal seria julgado e o povo de Deus receberia a consumação de sua salvação. A esperança da segunda vinda não deveria produzir especulações sobre datas, mas santidade, perseverança e vigilância. A igreja precisa continuar repetindo: Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. A nossa esperança não está na melhoria definitiva das estruturas humanas, mas no Rei que resgatará e regressará para estabelecer plenamente o seu reino de justiça. O que nós podemos então aprender cristianamente com a Dinaqui? Em primeiro lugar, nós aprendemos que o cristianismo é um caminho de vida, não basta possuir um nome religioso ou conhecer determinadas doutrinas. A fé verdadeira produz uma vida de obediência. Entretanto, essa obediência não é a causa da nossa salvação, mas o seu fruto. Nós somos salvos somente pela graça mediante a fé em Cristo, para praticarmos as boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Em segundo lugar, nós aprendemos a importância da santidade. Os primeiros cristãos eram chamados a viver de maneira diferente de uma sociedade marcada pela idolatria, pela imoralidade, pela violência e pela desvalorização da vida. A igreja hoje também precisa apresentar uma diferença santa, bíblica e amorosa. Em terceiro lugar, nós aprendemos a proteger a vida humana. Crianças, idosos, enfermos, pobres, pessoas indefesas possuem dignidade porque foram aqui criados à imagem de Deus. A igreja deve defender a vida e acolher com compaixão aqueles que sofrem. Em quarto lugar, nós aprendemos que Deus deseja transformar as raízes dos nossos pecados. Devemos combater não somente o ato de matar, mas também a ira. Não somente o adultério, mas também a cobiça. Não somente o roubo, mas também a ganância. Em quinto lugar, nós aprendemos a importância da generosidade. A fé cristã não pode fechar os olhos para os necessitados. A igreja deve repartir, deve servir e demonstrar misericórdia, sempre acompanhada de sabedoria. Em sexto lugar, nós aprendemos a busca da unidade e da reconciliação. Em um tempo marcado por divisões, ofensas, discussões, nós cristãos devemos ser conhecidos como pacificadores, sem sacrificar a verdade. Em sétimo lugar, nós aprendemos a exercer discernimento. Pregadores e líderes devem ser avaliados pela sua doutrina e por os seus frutos. A palavra de Deus, e não o carisma pessoal, mas a palavra de Deus é a nossa regra infalível de fé e prática. Em oitavo lugar, nós aprendemos a valorizar a igreja local, a oração, o ensino, o dia do Senhor, o batismo, a comunhão e o cuidado pastoral. Finalmente, nós aprendemos a viver esperando a volta de Cristo. A Didaquê nos recorda que a igreja sempre foi chamada a permanecer vigilante. A Didaquê apresenta dois caminhos para nós finalizarmos: o caminho da vida e o caminho da morte. A Bíblia, porém, revela de maneira ainda mais profunda que Jesus Cristo não veio apenas nos ensinar onde está o caminho. Ele mesmo declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por causa do pecado, nenhum de nós conseguiu andar perfeitamente no caminho da vida. Todos nós desviamos e merecemos a condenação. Mas Jesus percorreu o caminho da perfeita obediência, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou para nos conceder a vida eterna. Nós somos salvos porque, ah, não porque nós conseguimos cumprir perfeitamente uma lista de mandamentos. Nós somos salvos pela obra perfeita de Cristo. Depois de salvos, o Espírito Santo nos capacita a andar em novidade de vida. Portanto, devemos ler a Didaquê como um valioso testemunho histórico, mas sempre debaixo da autoridade das Escrituras. Nós podemos apreciar as suas exortações, a sua santidade, o seu amor, a generosidade, o discernimento, a vigilância, reconhecendo que somente a palavra de Deus é inspirada, infalível e suficiente. E que o Senhor nos conceda a graça para não apenas conhecer o caminho da vida, mas andar nele pela fé em Jesus Cristo, amando a Deus, servindo ao próximo e esperando com alegria a volta de nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Se você tem gostado do meu canal, não deixe de se inscrever, de clicar no sininho para receber novos vídeos e compartilhar com outras pessoas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.